Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula, não é isso? E aí, tudo bem com vocês? Todo mundo em paz? Todo mundo com saúde? Estão bem? Estão felizes? Eu sei que nesse momento, não é um momento de muita felicidade, né? Mas a gente tenta. Vamos tentando e vamos estudando. Estudando sempre. O estudo ele nos acompanha por toda a vida, certo? Hoje, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com criação de tirinhas. Né? Professora, vai ter uma atividade? Vai. Lá no cronograma das atividades, e esse cronograma vocês sabem que será enviado para vocês, tá certo? Então, nós vamos trabalhar hoje com criação de tirinhas. A gente já viu uma parte, um histórico sobre a origem das tirinhas, a questão da diagramação, dos criadores, certo? Hoje nós trabalharemos com a criação. Nós vamos fazer tirinhas. Não se desesperem, todo mundo consegue, tá? Então vamos lá. Tirinhas. Tirinhas simplesmente é uma maneira de contar histórias. A gente já viu isso na aula passada, né? É uma maneira divertida de contar histórias, ok? E em alguns quadros você consegue dizer muita coisa. Tem gente que consegue dizer uma história completa em 3 quadrinhos. Tem gente que consegue passar muita informação em apenas um quadrinho, né? Tem criadores que preferem 4, 5, 6 quadrinhos. Aí vai depender de você, vai depender do seu estilo, vai depender da sua história, da sua forma de contar. A quantidade de quadrinhos, né? É você, enquanto produtor de tirinhas, que vai decidir, certo? Então, a tirinha leva a combinação de quê? Dos elementos visuais, que são as imagens, os desenhos, e dos elementos textuais, né? E essa junção de elementos visuais e textuais é o formato perfeito. Para quê? Para fazer rir, inspirar, desabafar, refletir. Então, a minha tirinha, ela pode ter diversos objetivos. Ah, eu quero entreter o leitor. Eu quero fazê-lo rir. Então, vou fazer uma tirinha engraçada, humorística. Eu quero inspirar o meu leitor. Eu vou fazer uma historinha, criar uma historinha que inspire o meu leitor. Eu vou desabafar. Então, vou criar uma historinha na qual eu desabafo sobre alguma coisa, alguma temática, algum problema. Ou uma tirinha reflexiva, em que eu pretendo fazer o meu leitor refletir sobre determinado assunto, por exemplo, ok? Então, lembrem-se, a tirinha é a combinação entre elementos visuais, que são os desenhos, a gente vê, né? A gente visualiza, e os elementos textuais, que são as palavras escritas. E a gente já sabe que os elementos visuais correspondem ao texto não verbal e os elementos textuais correspondem ao texto verbal. Né? Isso não é nenhuma novidade, nós já aprendemos isso nas aulas anteriores, ok? Roteiro e storyboard. Vamos ver o que é isso? O que é um roteiro? O que é um storyboard? Né? Tudo isso dentro da criação de tirinhas. Então, se a professora pede uma tirinha, pede que você crie uma tirinha, e a ideia surgiu, o que você faz de imediato? Leva aquela ideia para o papel. Eu vou fazer uma tirinha sobre Covid-19. Então, eu estou aqui assistindo televisão, eu estou almoçando, eu estou já deitado pronto para dormir, eu estou no WhatsApp com os meus amigos. Surgiu a ideia da tira. O que é que eu faço? Corro e levo essa ideia para o papel. Anoto essa ideia para que ela não fuja. Eu já disse para vocês que muitas vezes eu já estou deitada, pronta para dormir e tenho uma ideia para uma aula, ideia para um projeto, ideia, enfim. E eu levanto, vou lá e anoto. Por quê? Porque se eu não anotar, eu corro o risco de esquecer aquela ideia. Né? Isso serve para vocês também. Tenha uma ideia interessante, legal para uma produção? Vai lá e anota. Então, a ideia surgiu,
já sabe, leva para o papel. Imagina a situação que você quer mostrar e como distribuir as cenas em cada quadro. Eu quero mostrar a situação de uma criança que vive na rua em tempos de Covid-19. Então, o que é que você faz? Eu vou começar a pensar na distribuição de cenas no papel, nos quadrinhos. Como eu vou distribuir essas cenas? Quantos quadrinhos eu vou precisar para criar essa história? Né? Então, o interessante é que você escreva essa história antes. Escreva o texto verbal mesmo, tá? Escreva e depois é que você vai fazer essa distribuição nos quadrinhos, certo? Formar essas falas, ou então se não tiver fala, apenas a presença do narrador, né? Você que vai decidir. Mas o interessante é que você faça essas anotações, escreva essa história de antemão, ok? E seja objetivo. Gente, a tirinha não tem muito espaço, né? Os quadrinhos são pequenos. E além de serem pequenos, o texto não verbal, ele toma muito espaço. Ele é praticamente 70% do quadrinho, né? O desenho, ele ocupa muito espaço. O visual é muito importante na tirinha. Então, é interessante que no texto verbal você seja resumido, você seja objetivo naquilo que você quer dizer. Então, não diga muita coisa com poucas palavras, ok? Coloque apenas os elementos que você considera importantes para o leitor se situar. O leitor precisa saber disso, então é isso que eu vou colocar. E eu posso colocar isso com poucas palavras, tá certo? Continuando. Imagina o que você quer destacar em cada quadrinho da tira. Quando você faz um quadrinho, digamos que eu tenho lá uma personagem, certo? Na tirinha, e essa personagem está presente em cada quadrinho. Então, eu tenho que definir o que eu quero destacar dessa personagem em cada quadrinho. Por exemplo, nessa tirinha aí nós temos a garotinha. No primeiro quadrinho, alguém me empresta o lápis? Cor de pele, olha só. Quando ela diz, alguém me empresta o lápis, a pergunta que eu faço para vocês é, ela está falando num tom de voz baixo ou ela está gritando? Rafael, me responda, por favor. O que vocês acham? Camille, as duas. Camille Moura e a outra Camille, que eu acabei esquecendo o sobrenome. Mas a Camille do cabelo rosa. E aí? Me digam, vocês acham que essa garotinha, ela está falando num tom de voz baixa, ela está sussurrando ou ela está gritando? Pela expressão dela, ela está gritando. Olhem bem a boca, completamente aberta, dá até para ver língua, dá até para ver o sininho, né, como a gente chama. Olha os olhos, completamente arregalados, sobrancelhas arqueadas, então significa dizer que ela está gritando. Até a mão ela coloca, né? Alguém me empresta o lápis, né? Então ela está gritando. Então o que o autor da tirinha ele quis destacar nesse quadrinho? A expressão da personagem, né? E o que essa personagem pede? Ela pede um lápis. Pergunta, um lápis cor de pele? Alguém pergunta, né? Um lápis cor de pele. E aí o que acontece no quadrinho de baixo? Vários lápis aparecem. Vários personagens, a gente identifica esses personagens pelas presenças das mãos, né? Direcionando um lápis para ela. Então, aí a gente não tem mais, a gente tem também a expressão da personagem, ela fica assim meio que surpresa, né? Mas as ações das personagens, da personagem, no caso né? Das mãozinhas falam por si. O que a gente pode interpretar aí? Que são muitos os tons de pele, né?
Não existe a cor de uma pele. São muitos os tons, ok? Então, a tirinha, ela vai... Cada tirinha que você construir, em cada quadrinho, você tem que destacar aquilo que você quer apresentar, aquilo que você quer mostrar, se é a expressão do personagem ou a ação dela, tá? Ela fazendo alguma coisa, você destaca. Nesse primeiro quadrinho, o mais importante é destacar a expressão da personagem, mostrar que ela está gritando. Nesse segundo quadrinho, eu já demonstro ações, né, das personagens, ok? Seguindo. O storyboard. O storyboard é uma etapa importantíssima da tirinha. Importantíssima, tá? Professora, o que é o storyboard? Gente, storyboard é um rascunho. Vocês sabem que eu adoro rascunho, né? Uma vez eu li num artigo, isso quando eu estava fazendo mestrado, que alguns escritores franceses consideram o rascunho mais importante do que o texto original. Eles dizem que o rascunho é o primeiro contato do escritor com seu texto. Ali ele coloca tudo o que vem à mente dele, né? Ele não despreza nada. E às vezes, muitas coisas que ele considera, que ele despreza no texto original, ao passar a limpo, né? São as verdadeiras joias. Vocês sabem que eu sou apaixonada por rascunho. Vocês sabem que nas minhas aulas de redação, o que é que eu faço? Eu quero o rascunho e quero o texto original. Não é verdade? Sempre peço os dois. Impossível fazer um texto sem rascunho. Então, a mesma coisa com a tirinha. Não vamos fazer uma tirinha sem rascunho antes, sem storyboard antes, ok? Então, storyboard é um rascunho no qual você pode testar diferentes enquadramentos e visualizar da melhor forma de executar o seu trabalho. Ali você vai testar tudo. Você vai testar o texto verbal, o texto não verbal, você vai testar os quadrinhos, você vai testar as posições, você vai testar tudo. Ali você pode tudo, né? E aí você vai deixar de lado aquilo que você julga não dá certo para aquele trabalho, para aquela tirinha, tá certo? Então, storyboard, gente, é importante, é muito importante, é o rascunho. É o protótipo do trabalho de vocês, tá? É aquele pontapé inicial do trabalho de vocês. Perfeito? Compreenderam? Todos? João Paulo, compreendeu? Todo mundo compreendendo, gente? Alguma dúvida? Tirem lá comigo no WhatsApp, certo? Aqui, infelizmente, a aula é gravada, não vai ser possível. Eu espero que se nós tivermos aulas online, torço muito por isso, eu possa tirar as dúvidas no momento com vocês, tá certo? Seguindo. E time. Cadê o pessoal do inglês? É a cronometragem. Tá? Era para eu ter aprendido a pronunciar essa palavra, mas acabei passando. Os meus professores de inglês agora estão tendo aula. Nós vamos aportuguesar. Time, que é cronometragem. Pode ser timing, não sei como é que se pronuncia, ok? Mas acredito que vocês vão me dar um desconto por isso. Fazer tirinhas é saber o que mostrar e mostrar no momento adequado. Cronometragem. Eu preciso cronometrar tempo, tá? Cronômetro, tempo, ok? Então, eu preciso cronometrar muito bem a minha tirinha, a criação da minha tirinha. O que o personagem vai fazer em determinado momento, ou em cada momento da tirinha, em cada quadrinho. Isso precisa ficar muito bem cronometrado, tá certo? Então, o humor está em quebrar, tá, gente? Desculpem. As expectativas do leitor e no seu ponto de vista inusitado. Então, vamos lá. O humor está dentro dessa cronometragem. Eu vou utilizar o humor na minha tirinha? Ótimo. Em que parte dela eu vou utilizar essa característica humorística? Vai ser na tirinha toda ou só no final? Para quebrar a expectativa de quem está lendo, do leitor. Então, vamos lá.
Vamos ver essa tirinha aí ao lado da turma cabeça oca. Meu pai do céu, que prova é esta? A pessoa não tá nada bem, né? Olha isso, deitado em cima da carteira, desesperado. Professora Marlene, esta prova de inglês está muito complicada. Mas cabeça, a prova é de ciências. Eita, parece que está escrita em outra língua. Isso não é nenhuma novidade, né, gente? Eu conheço umas pessoas desse jeito aí. Não vou citar nomes, mas eu conheço uma galerinha desse jeito aí. Quando pega uma atividade, pega uma prova, Jesus Cristo, parece que eu estou lendo chinês, né? Então, o que que acontece nessa tirinha? Onde é que está o humor? Onde é que está a quebra de expectativa da tirinha? Olha, até então, ele começa dizendo que tá tudo muito complicado, reclama com a professora, que é uma prova de inglês, e a professora quebra toda a expectativa dele. Mas é uma prova de ciências. A quebra da expectativa. Aí ele diz: Meu Deus, parece que está escrito em outra língua. Por que parece que está escrito em outra língua? Porque ele considera a prova dificílima, né? Dificílima. Então houve uma quebra da expectativa. Ele esperava que a professora dissesse outra coisa e não que era uma prova de ciências. Ou então a professora esperava uma outra coisa e esperava que ele compreendesse que fosse uma prova de ciências. Mas ele imaginou que fosse uma prova de inglês, tamanha a dificuldade, por parecer estar em outra língua. Ok? Na sua tirinha, use recursos como duplo sentido, exagero, acontecimentos aleatórios, referências a filmes, séries e cultura pop, vocês que adoram isso. Então a tirinha é livre, você pode utilizar na sua tirinha o que você quiser. Né? Os quadrinhos, a temática, a historinha é sua. Você vai criar. Lembrando, cuidado para não ferir ninguém, para não, né? Temos que respeitar, o respeito sempre presente nos nossos textos, ok? Seguindo. Inspiração. Inspiração é uma coisa que a gente precisa ter, né? O escritor, ele precisa de inspiração e ele precisa de muito trabalho. As duas coisas andam juntas, certo? Juntas. O poeta já dizia, poema leva muita inspiração e muito trabalho de arte. Então, os dois precisam andar juntos. As tirinhas tornaram-se muito populares, pois provocam nos leitores um sentimento de identificação. O que acontece? Eu me vejo naquela história. Eu me sinto inspirado lendo aquela tirinha porque eu me vejo dentro da história. Então, muitos leitores se identificam com aquela história, se veem dentro daquela história, se identificam com os personagens, tá? Olha a tirinha abaixo. A mãe vive dizendo para eu arrumar o quarto. Tem coisa pior que isso. Não ter mãe, não ter um quarto para arrumar. Cadê o Dinho? Arrumando o quarto. E aí, o que vocês acharam dessa tirinha? Aqui em casa, por exemplo, eu vivo mandando meus filhos arrumarem os quartos. Vocês também? As mães de vocês também? Certeza, né? A mãe sempre manda arrumar o quarto. E aí o Dinho tá reclamando, né? Que não tem coisa pior do que a mãe que manda arrumar o quarto. E aí a coleguinha dele diz que o pior é não ter uma mãe para mandar, não ter um quarto para arrumar. Então muita gente se identifica. A minha mãe manda eu arrumar o quarto, me manda arrumar o quarto, né? Há muitas pessoas se veem dentro da história, né? Ou então tem aquelas outras pessoas que nenhuma mãe tem, né? Infelizmente. Então a tirinha, ela provoca no leitor esse sentimento de identificação, né? A gente se vê dentro da história, a gente se assemelha aos personagens, certo? Seguindo. Técnica. Não existe, gente, forma certa ou errada de fazer tirinhas. O que é importante, professora, é fazer a tirinha, é produzir. Sabia que até bonecos palitos têm seu charme? Tem, né? Seu charme.
Eu, particularmente, só sei desenhar boneco palito e sou completamente apaixonada por eles. Lógico que tem gente que sabe desenhar legal. E eu também amo ver esses desenhos, ok? Aí embaixo nós temos uma tirinha de uma criança que diz assim: o título da tirinha é videogame. E aí o menino chega para a menina e diz, os bonequinhos palitos, né? Vamos jogar videogame? E a menina responde, claro. Olha os balãozinhos de fala, tá? Não é balãozinho de sussurro, nem de grito, nem de pensamento, é o balãozinho de fala. As linhas são retas, né? Nós não temos linhas pontilhadas, ok? E aí lá no último quadrinho tá lá o videogame. Zum! O que que a menina fez? Arremessou o videogame bem longe. É uma história completa? É uma história completa. O início da história, um convite para jogar videogame que partiu do menino. Segundo quadrinho, a resposta afirmativa, né? A confirmação de que a garotinha é confirmando que queria jogar videogame. Terceiro quadrinho, ela arremessando o videogame longe. Ou seja, quando o menino convidou a garotinha, a amiga, para jogar videogame, na verdade ele não estava pensando nisso, né? Só que ela, ou por maldade, ou por inocência, não sei, eu acredito que tenha uma pitadinha de maldade aí, arremessou bem longe. E ele fica, ele coloca assim a mão, né, na cabeça. Ou ele tá olhando o videogame voando, ou ele tá pensando, meu Deus, que garota foi essa? Que garota é essa? Né? Então, olha, uma tirinha que me diz muita coisa, tem graça, tem quebra de expectativa. Houve uma quebra de expectativa, o garoto nunca imaginou isso, que a garota fosse fazer o que fez. Então, houve uma quebra de expectativa, né? Tudo isso dentro de uma tirinha, 3 quadrinhos, né? Feita com bonecos palitos. Então, todos são capazes de construir uma tirinha, todos, mesmo que sendo usando, que seja usando bonecos palitos. Ok? Seguindo. E quando você começa a desenvolver seu trabalho, seu traço acaba tomando forma. Você acaba aprendendo. Todo o seu desenho acaba criando uma identidade sua. Né? Esse traço é meu. Eu desenho um rosto assim, eu desenho um braço assim, eu desenho um pé assim. Né? Então, o seu desenho ele acaba tomando forma, o seu trabalho acaba tomando forma. É uma identidade sua. Você acaba criando uma identidade na arte de desenhar. Lembre-se que desenhar quadrinhos envolve repetição, é a chamada prática. Só se aprende a fazer fazendo, só se aprende a desenhar desenhando. Então, tome cuidado para não deixar de lado nenhum elemento. E outra coisa muito importante, manter a união durante toda a história, a coesão durante toda a história. Né? Os quadrinhos precisam conversar entre si, tá? Eu não posso escrever quadrinhos aleatórios, certo? Perdidos. Um quadrinho fala de uma coisa, o outro quadrinho do outro, na mesma tirinha, outro do outro. Não, eu preciso manter a união entre eles, a coesão, tá certo? Então, tirinha é uma arte simples e qualquer um com uma ideia pode tentar. Eu preciso da ideia. Essa tirinha aí abaixo foi criada pelo meu filho, o pequeno. Ele queria porque queria participar da gravação da aula. Na verdade, ele quer participar da gravação da aula. Ainda não achei esse momento. Aí ele disse, eu posso criar uma tirinha, mãe? Eu disse, pode, vai criando aí. Ele criou essa tirinha em 2 minutos. Tudo dele é muito rápido. E aí a tirinha dele conta a seguinte história. São 5 quadrinhos e esse cara do primeiro quadrinho está construindo uma casa, segundo ele. Aí ele diz, eu tô todo quebrado. Né? Tá com as mãos nas costas, como diria minha avó, as mãos nas cadeiras, né? Acho que vocês não sabem o que é isso não, mas as mãos assim ao lado, né? Da cintura. E aí ele diz, eu tô todo quebrado. No segundo quadrinho, ele vê alguém, ele percebe que tem alguém atrás dele. E ele pensa, olha o balãozinho do pensamento, as 3 bolinhas. E o balãozinho parece uma nuvem. Sinistro. Meu filho adora essa palavra, sinistro.
No terceiro quadrinho, o que é que ele faz? Dá um chute para lá no na pessoa que estava atrás dele, enfim, um pof. Onomatopeia. Lembram das onomatopeias? Né? São palavras criadas para imitarem sons, ok? No quarto quadrinho ele diz: toma cuidado por onde anda, a rua está esburacada. De forma irônica, né? O sorriso irônico dele. Olha as sobrancelhas levantadas. Sorriso bem irônico, sorriso entre dentes, né? Ou seja, tomara que ele caia num buraco. E no último quadrinho ele pergunta: qual é o problema? E a gente só vê a cabeça da outra pessoa, né? Por certo, caiu no buraco. Então, gente, se uma criança pequena consegue fazer uma tirinha, qualquer pessoa consegue. Basta o quê? Ter uma ideia, tá certo? E quando se tem uma ideia, o que se faz com ela? Corre e anota, para não perder. As ideias, elas voam, tá certo? A gente precisa prendê-las, para que depois a gente possa usá-las, ok? Seguindo. Sua vez de criar uma tirinha bem bacana. Gente, nada de desanimar. O que vocês vão fazer? Pegar papel, lápis, borracha e colocar a inspiração para voar alto, né? Pensar. Pensar. Fica num lugar calmo, né? Um lugar silencioso, se possível, pensando sempre com papel, lápis e borracha ao lado. Sempre com isso, não esqueça, certo? Não esqueçam mesmo. Essa atividade vai estar lá no cronograma das atividades de vocês. Né? Essa atividade vocês vão fazer fazer no caderno, até porque depois eu vou querer ver as atividades e tudo mais. Ok? Tudo certo? E aí vocês têm opções, né? Opções de modelos de tirinhas. A tirinha fica a critério de vocês, o modelo que vocês acharem melhor. Né? Vocês podem escolher quantos quadrinhos vocês querem. Eu gostaria que vocês não ultrapassassem, por exemplo, 4, 4, 8, 12, 16. Não ultrapassassem 16 quadrinhos, que é esse último formato ao lado, no slide, ok? Gostaria muito que permanecessem entre 3 quadrinhos e 5. Seria interessante. Mas aí fica a critério de vocês. Eu também não vou determinar, dizer, não, eu só quero essa quantidade de quadrinhos. Fica a critério de vocês. Lembrem-se, criem primeiro a historinha no papel, o texto verbal. Acho que fica mais fácil quando se tem o texto verbal primeiro. Não sei, né? Tem pessoas que podem preferir criar o não verbal, os desenhos. Vou deixar a critério de vocês, certo? Então, gente, nós temos as nossas referências, né? O material utilizado, pesquisado. Então, gente, nossa aula de hoje foi essa, 8º anos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, certo? Não é uma tarefa difícil, todos podem fazer. Não precisa ser um desenhista profissional para fazer uma tirinha, em hipótese alguma. Basta ter uma ideia. E o desenho, a gente pode fazer até com boneco palito. Obviamente que quem quiser ir além, eu vou gostar muito, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Lembrando, só saia de casa se for necessário. E utilizem máscaras sempre, ok? Beijo, tchau!